Então vamos hoje fazer uma visita, né, virtual ao Museu do Louvre. Vamos fazer um contextozinho, né, como sempre. Nós estamos, o objetivo, né, dessa visita aqui é mostrar um pouco da tecnologia desenvolvida principalmente no Egito e na Mesopotâmia, na época dos grandes impérios do Neolítico. A gente vai também esbarrar um pouquinho na tecnologia grega, né, na época da Grécia, mais visando é, a, a, acentuar a diferença que vai acontecer no momento seguinte do nosso curso. Então, até agora nós estamos tratando do tempo, né, em que ainda estava na Idade da Pedra e foi a formação dos primeiros grandes impérios, os chamados grandes impérios do Neolítico. Então a gente chama de Neolítico porque ainda era a Idade da Pedra. Então essa palavra ítico quer dizer Idade da Pedra ainda, né? Pedra, né? Ítico é pedra. Então são impérios que se formaram na beira de grandes rios, né, com milhares, às vezes milhões de pessoas, né, como foi no caso do Egito, e que exigiam, né, uma organização do Estado, tipos novos de tecnologia, né, que foram sendo desenvolvidos então a partir da divisão de classes sociais. Então, essa divisão de classes sociais ela vai acontecer devido ao fato de que a agricultura e a pecuária já estavam extremamente desenvolvidas e suficientemente desenvolvidas para que uma pequena parcela da população conseguisse alimentar todo mundo. Então, com isso, né, aconteceu nesses grandes impérios uma forte divisão de classes, assim, que começava lá nos nobres, né? O faraó era, vamos dizer assim, o auge dessa classe, né? O maior representante dessa classe, tido como um representante das divindades, né? E a partir dos nobres nós temos ali os sacerdotes, então, que cuidavam também dessa parte religiosa, os escribas que desenvolviam as tecnologias da burocracia, vamos dizer assim, do controle do Estado, né, do controle da riqueza do faraó. E aí que a gente vai ver o desenvolvimento da escrita e também da matemática. Nós tínhamos aí também os sacerdotes que cuidando do calendário, né? E aquela ideia de que, né, o calendário era super importante porque ele relacionava as coisas que estavam no céu com os acontecimentos terrestres. Então, daí vem a divisão do ano, o ano de 365 dias, como a gente conhece, a divisão do ano em meses, os meses em semanas e etc. Né? E o estabelecimento de datas específicas para tanto acontecimentos religiosos, né, quanto as datas para plantio, as datas para recolher, né, a plantação, porque eles dependiam fundamentalmente do controle do tempo. Né? Bom, e aí os artesãos se lançaram, né, a experimentos, e é isso que a gente vai ver hoje, são as tecnologias que foram desenvolvidas nos laboratórios, vamos dizer assim, né? Nas oficinas dos egípcios e um pouco dos babilônios também. Então, é preciso ter em mente de que eles não tinham instrumentos de ferro, né? Ainda estava na idade da pedra. Então, o que eles vão desenvolver nas oficinas deles é a parte de ferramentas de pedra, de madeira, né? E algumas de bronze também. O bronze já estava sendo usado, né? Tentando, é claro que eles tentavam fazer ligas mais duras, né? Mais resistentes para determinados fins, mas tudo isso vai mudar radicalmente quando eles chegaram no ferro, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Mas essa conversa sobre o ferro, essa revolução, na verdade, do ferro, vai ser o tema da nossa aula seguinte. Então vamos lá, vamos sem mais delongas, né? A visita do Museu do Louvre em Paris, ok? Deixa eu mudar aqui a cena. Então esse é um aspecto geral do Louvre.
Ele é um museu que fica no centro da cidade. Na verdade, ele está localizado onde foi, né, nós vamos ver lá embaixo, antigamente um castelo, e um primeiro castelo, né, estilo medieval. E o museu hoje se localiza onde era um palácio imperial. Então, essa região toda grandona aqui, ó, faz parte do museu, né? Ele é bem maior ainda do que esse aqui, a gente só está vendo a metade, menos da metade dele. Do outro lado é mais ou menos a mesma coisa. E essa pirâmide aqui, que é a pirâmide de entrada, ela já é uma coisa bem mais recente, né? Vamos lá. Bom, aqui nós estamos vendo como se a gente estivesse olhando da pirâmide para fora. Aqui nós temos um arco, né, que é o arco de entrada do museu, e aqui as duas pontas do museu. Então imagina que, né, atrás desse arco aqui, né, essas duas pontas aí são as pontas de um, né, de um retângulo aqui que está atrás de nós. É, né, uma coisa muito, muito grande. Aqui são detalhes da construção, é uma construção toda muito trabalhada, né? Me parece que ela era todo o palácio dos reis e depois ela foi um pouco ampliada, né? Depois que a Revolução Francesa eliminou a realeza lá. Aqui nós estamos vendo aquele mesmo arco que a gente viu lá atrás, só que nós agora estamos vendo ele numa outra perspectiva. A pirâmide está lá no fundo, né? A pirâmide fica no centro daquele retângulão lá, né? Com os lados aqui, ó. Esses são os lados, o fundo, o outro lado. E esse arco fecha aqui, né? Nós temos que imaginar que isso aqui antigamente era a entrada, então, do palácio. Aqui nas nossas costas está o Jardin des Tuileries, né? Que era o jardim real, né? Que é isso aqui que a gente está vendo agora. Ele vai bem longe, ele vai bem adiante. Então, ele é gramado e tal, e muito grande. É um lugar bastante agradável no centro da cidade. É uma cidade onde tem muitas e muitas obras de arte espalhadas, né? Então, é uma cidade extremamente interessante de se visitar. Essas estátuas que a gente está vendo essa aqui em primeiro plano são coisas bem mais modernas, né? Não são da época lá da realeza. E aqui, olha, eu vou chamar a atenção de vocês para essa estátua aqui. Bom, então estou dando um tempinho aí para prestarmos atenção nela. A gente vê, né, uma expressão de remorso, né? Na verdade, essa é a estátua de Caim, logo depois que ele matou Abel. Então, a gente já vê uma estátua bastante bem trabalhada, né? A musculatura dele, as mãos, os detalhes da cabeça, da orelha, dos ombros, do cabelo, né? Tudo isso, né? Do joelho, tudo isso muito bem detalhado. E isso né, isso tudo surgiu de um bloco, vamos dizer assim, de mármore, e esse bloco vai sendo desbastado, quer dizer, imagina, né, a técnica utilizada para se chegar nisso, né, a partir de um bloco de mármore. E eu vou chamar a atenção de vocês para esse pedacinho aqui, ó, essa pedra que está aqui, que está colada, né, vamos dizer assim, ela está presa na perna da personagem. Na verdade, esse pedaço da pedra aqui, ele não é retirado, ele fica aí junto. E ele tem a ver com o equilíbrio, ele tem a ver com o seguinte, né? Imagina, é um grande bloco de mármore. Se você erra um detalhezinho, na hora que termina a estátua, ela cai, né? E aí você não tem como recuperá-la, colocá-la de pé, fazer ela ficar de pé como ela está aí. Então isso aqui é para garantir, vamos dizer assim, o equilíbrio, né, da estátua. Isso está fora do museu e é uma coisa moderna, mas eu estou chamando a atenção e depois nós vamos ver por que eu estou falando disso lá dentro. Aqui já entramos no museu, já passamos pela pirâmide lá e estamos na parte de baixo. Na verdade, se chama-se é o Louvre, né? Debaixo do Louvre, né? Aonde tem o resto do que foi o castelo medieval que existia, que era o primeiro castelo dessa região, uma coisa bem antiga, e era mais ou menos um castelo da época da cidade medieval. Então,
Essa região de baixo aqui chama-se o Louvre medieval. Então são só restos, né, do que foi essa. Essa aqui tem uma espécie de uma planta, né? E aqui mostrando mais ou menos a passagem de quem está visitando. Dessa linha preta passa mais ou menos por onde que a gente vai passando, né, até sair deste lugar aqui, qual que é a trajetória de quem está visitando, né? E esse centro aqui é o centro de uma grande torre que tinha neste castelo. Nós vamos ver mais adiante aqui uma maquete dele. Então aqui nós já estamos vendo uma vista superior àquela torre central aqui do castelo, as partes laterais, as paredes laterais dele. Aqui o que hoje são os jardins, né, o Jardin des Tuileries, só que hoje ele é bem mais amplo. E aqui o que era a cidade naquela época, né? Nessa época medieval, em torno do castelo. Aqui a maquete dele, ó. Repara que ele tem uma entrada só, né? Poucas janelas. E isso aqui, né, quando a gente estudar a Idade Média, a gente vai ver que é em função da defesa. Havia uma preocupação aí muito grande com a defesa. Então, quer dizer, uma das funções do castelo era né, permitir que todo mundo ficasse lá dentro, se escondesse lá dentro do inimigo, então tinha que ter uma porta só. E essa ponte aqui vai ser levantada, né, para não deixar o inimigo passar. Então, o fato de ter poucas janelas é exatamente para não deixar muito espaço para penetração de setas, né, do inimigo. Agora nós já estamos na ala dos egípcios. Então, a gente pode ver, né, comparado com aquela primeira estátua que a gente viu lá, a gente vê como que essa estátua é simplesinha. O sujeito está ajoelhado, você vê que não tem movimentos, né, dos braços dele, os braços estão colados no corpo. Então é uma técnica bem primitiva. Mas se a gente pensar que esse sujeito aí, né, ele não tinha uma talhadeira de ferro para fazer essa estátua, a gente há de concordar que o trabalho é primoroso. Quer dizer, eu não sei se hoje a gente tem ferramentas, consegue reproduzir as ferramentas da época dos egípcios, pegar uma pedra como essa e fazer algo similar ao que está feito aí. Por um documentário que eu vi, eu acho que não conhecemos essa tecnologia direito, não. Aqui são objetos já de madeira simples, representando, né, barquinhos que navegavam no rio, no rio Nilo. Então, tudo isso que tem no Louvre, né, uma grande parte pelo menos, foi levado para a França na época do Napoleão. Eles foram lá no Egito, deram uma saqueada no Egito e levaram isso para Paris, uma parte para Londres, né? Paris me parece ter a maior parte. Aqui esse barquinho representa o enterro de uma criança. Eu sei disso porque está escrito lá, tá? É uma plaquetinha lá escrito o que é o que o barquinho representa. Aqui eles estão fazendo pão, né? Aí embaixo está, cá no cantinho, está mais ou menos a data, perto de 1710, aqui o período, né? 1710 a.C. Então as etapas de fazer pão. Aqui eu trabalho com arado. Repara que o arado, né, ele é de pedra, né? Puxado por bois. E aí, né, tem tudo a ver com aquilo que foi dito até aqui. Eles precisavam de trabalhar em terras moles, né, em barro, porque eles não conseguiam usar essas ferramentas em terras duras. Por isso é que os grandes impérios do Neolítico, então, eles se estabeleceram na beira de grandes rios. Aqui já uma estatueta de bronze. Então, o bronze já permite muito mais coisa do que a madeira, né? Quando eles dominaram o bronze, eles já conseguiam avançar bem mais nos detalhes das estatuetas deles. Aqui é o famoso hipopótamo.
Esse hipopótamo, ó, ele tem entre 2033 e 700, 1710 a.C., dessa época, né? O Império do Meio, ó. Repara que tem um pássaro aqui no meio dele. E plantas aquáticas, está falando delas aqui, ó. E um pássaro, né? Deve ser mulheres encarregadas de alimentação, né? Um grupo grande, que elas vão levando muita coisa. Isso é uma enxada de madeira. Aqui, novamente, uma estátua dessa vez grande, né, de um casal, representando um casal, provavelmente o faraó e mulher, e né, bastante grande e ao mesmo tempo com todas aquelas limitações que a gente está vendo. Ó. A gente não vê os braços deles além daqui, né? Bom, aqui podia ter uma mão mais bem desenhada, né, que com o tempo também se desgastou. Aqui são detalhes da escrita, que hoje está decifrada, né? É uma escrita bastante complexa, vendo assim, demorou muitos e muitos anos para o pessoal conseguir decifrar esses hieróglifos. Aqui está dizendo sobre um texto que vai vir a seguir, escrito num papiro, é um terreno doado por um cortesão a um músico. E também tem a presença do rei aqui. É o proprietário de todas as terras, ele faz uma oferenda, né? Então aqui são os detalhes, ó. Aqui está o faraó, o rei, né? Que é o proprietário de tudo, aqui os bois, aqui representação do papiro, que isso aqui tudo é um papiro, ó. E ele é feito dessa planta aqui, ó, do caule dessa planta aqui amassado. Aí um detalhezinho do mesmo papiro. Aqui são estatuetas de animais, provavelmente animais sagrados, né? E essas estatuetas equivaleriam aos nossos santinhos de hoje em dia, né? Aqui nós vemos um estojo, né? De decoração, né? De maquiagem. Aqui está dizendo que ele pertenceu a um rei, né? No Egito, as classes mais ricas, todo mundo se maquiava, homens e mulheres. Então, provavelmente, cada buraquinho desse aqui né, era preenchido por uma cor diferente. Aqui uma régua que nós vamos demorar um pouquinho mais nela, uma régua bastante curiosa, né? Ela é do rei Tutankhamon. Na verdade, é do ministro das finanças do rei Tutankhamon, tá vendo? E aqui está dizendo da data entre 1333 e 1327 a.C., 18ª dinastia, né? Então, ela é dividida vamos dizer assim, polegadas. Cada um desses espaços aqui é polegada. Ela é toda feita à mão, né? Evidentemente. E aqui nós vamos ver como é que funcionava o sistema de divisão de medidas dos egípcios, ó. A primeira polegada aqui, ó, ela é dividida em duas partes. A segunda polegada em três. A terceira polegada em quatro. E assim vai, ó. E esse símbolo aqui, ó, quer dizer símbolo de fração. Né? Fração 1, fração 4, fração 10, olha. Essa aqui foi dividida em 10 partes. Essa aqui, ó, 10, 11, 12, 13 partes, ó. E aí vai até 16. Essa última aqui foi dividida em 16 partes. Essa aqui, ó, tá vendo? O motivo de parar aqui, né, é exatamente porque
a tecnologia não permitia fazer riscos menores do que esse. Olha, veja que já é muito difícil de fazer esses desenhos, esses tracinhos aqui, e colocá-los à mesma distância um do outro, que é isso que se esperava, né? Então, para medir, vamos voltar ali atrás, para medir um determinado comprimento, daqui até aqui, por exemplo, tinha que medir quantas polegadas, depois primeiro vinha, né, vamos supor que terminasse aqui, as polegadas inteiras. Então daqui para frente media quantas metades tinha. Se não fosse suficiente, quantos terços tinha. Ou se não tivesse terços, era menos que um terço, então quantos quartos, quantos quintos e assim por diante. Quer dizer, era uma medida, a medida sempre era expressa como um inteiro e a soma de frações de numerador 1, né? Que era assim que se fazia a medida lá. Aqui um detalhezinho da primeira polegada, dividida ao meio, da segunda dividida em 3 e assim por diante. Então, não tinha o conceito de medida, né, com decimais que a gente tem. Ele era um conceito de medida com frações, né? Bom, então no mesmo lugar que nós temos essa régua, nós temos a balança com os pezinhos, tá vendo? Pezinhos, né, padronizados. E aqui em cima nós vamos ver com mais detalhes um relógio. Aqui mostrando como é que o relógio funciona. Então, primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, sexta hora do dia, tá? Então, a primeira hora, né? Aqui é a hora que o sol aparece, tá vendo? A primeira hora, a hora que o sol chega nesse ponto, no primeiro traço aqui. A segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora e sexta hora, né? Aqui, ó. Quinto, 4, 3, 2, 1. Então, à medida que o sol vai subindo, o sol vai batendo num traço diferente e permite ler as horas. Quer dizer, para ler as horas com esse relógio, tinha que entender como ele funcionava e como ele devia ser posicionado, né, para que ele funcionasse. Então aqui está, ó, então os traços, ó. Sexta hora aqui, a quinta, quarta, terceira, segunda e a primeira hora, se eu não me engano, aqui, ó. Então ele começa a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do meio-dia, vamos virar ele para o lado contrário e aí ele começa a marcar as horas da tarde. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e sexta hora. Então eles mediam as horas do dia, né, que eram 12 horas, tá? Depois, quando eles inventaram o relógio de água, eles passaram a medir as horas da noite também. Então, por isso é que o dia tem duas porções de 12 horas, né? Isso é muito, muito antigo, essa divisão do dia. Aqui é uma estátua de Horus, em 1069 a 664 a.C. Nessa época aí, mais ou menos, também já era uma época que eles estavam passando para a tecnologia do ferro, mas essa estátua é feita, né, a estátua do deus Horus, ela é feita de bronze. Então, olha, repara que ele está bem equilibrado, né, sobre os dois pés, olha lá. Ele não precisa de nenhuma, né, nada extra para garantir o equilíbrio. E isso é obtido, evidentemente, batendo-se a estátua para lá e para cá, né, porque é bronze, então é maleável, né, até conseguir que ela fique na posição que se espera. Então, a tecnologia do bronze permitiu avançar bastante, né, com essa produção de estátuas. Aqui já uma machadinha também de bronze. E aqui também uma enxada já com uma lâmina metálica, né?